O atropelamento. Um caso de atropelamento. Mariotti Alcântara. Pegou o carro e saiu, riscando o asfalto. Estava atrasado, teria de chegar à cidade de Farroupilha por volta das 8 horas e já passava das 7. A distância a ser percorrida, saindo de Montenegro, era de 70 quilômetros, por isso resolveu ir por um atalho, que diminuiria a distância em 10 quilômetros. Passava pela estrada de chão batido, que lhe permitia encurtar o percurso e, como estava atrasado, dirigia a mais de 60 km por hora. Quando ia entrar em uma curva, reduziu de marcha para manter o carro acelerado. De repente surge em sua frente a figura de uma mulher velha, que, naquele momento, atravessava a estrada. A batida foi inevitável, a mulher levantou o voo com a batida e passou, pelo lado esquerdo do carro, alta do chão. Completamente aturdido, não parou o carro, diminuiu a marcha, se debatia entre duas opções, parar e dar atendimento à vítima ou continuar ignorando o ocorrido. Foi dominado pelo instinto de autopreservação e continuou a viagem. Pensava, algum dia todos nós morreremos, essa é a lei da vida, imposta pelo universo, e nada podemos fazer a respeito. Ao chegar à estrada principal que o levaria a Farroupilha, parou e foi verificar o estrago que o atropelamento havia causado no carro. Examinou e não encontrou nenhum dano, pensou, certamente a batida foi no para-choque e este resistiu o impacto condignamente. Nesse momento é que ele caiu em si, havia cometido um crime, atropelar alguém e não lhe prestar socorro. Sentiu um ardor no estômago e o suor começou a brotar por todos os poros enquanto sua fisionomia empalidecia. Chegando ao seu destino, envolveu-se no trabalho, não tendo tempo sequer para pensar no ocorrido. À noite retornou sem tomar o atalho, aquela cena se apresentava em sua mente, via a batida e a mulher passar por cima do capô do carro. Um calor causticante, iniciando em seu estômago, subia até sua face, o suor brotava de seu corpo inteiro. Ao chegar em casa, taciturno, sua mulher notou que algo de errado lhe havia acontecido, mas se ele não o quisesse falar, respeitaria seus sentimentos, resignou-se a lhe perguntar: "Posso lhe ajudar em alguma coisa?" "Não, está tudo certo. Estou apenas cansado, o dia foi aterrador." Tomou banho, olhou-se no espelho, a sua impressão foi de medo, de um medo semelhante ao mirar alguém que praticara uma ação enorme e monstruosa. Jantou e foi logo se deitar. Dormiu o sono do cansaço e após 3 horas de sono, despertou banhado em suor, sonhara com o acidente que a velha havia morrido. Sua mulher ao seu lado dormia tranquilamente. Levantou-se e foi para a sala de estar, ligou a televisão, não achou nada que prestasse, desligou-a e ficou ali com seus pensamentos. Sua consciência o acusava do crime cometido, jamais esqueceria o acontecido. Esperou o amanhecer, resolvera que compraria os principais jornais da região para ver se havia notícias do acidente. Todos os jornais que comprará não noticiavam nada sobre o acidente, pensou. Num lugar ermo como aquele, não haveria nenhum repórter para ser chamado. De certo os parentes a socorreram, sabe lá a Deus o que aconteceu após o acidente. Não tinha disposição, alguma coisa não lhe fazia bem no estômago. Passou o dia todo se contorcendo com pontadas de dor. Os dias foram passando e ele, cada vez mais aturdido com o acontecimento, sua consciência era implacável, acusando-o, hora após hora, dia após dia. Somente quando estava trabalhando é que não tinha sequer tempo de pensar, mas à noite não conseguia dormir um sono reparador. Duvidava de que jamais pudesse refazer-se do choque, que jamais pudesse recuperar-se do horror da tragédia. Comia pouco, dormia menos, sentia a amargura corroê-lo por dentro. Sentia-se cansado e deprimido, até andar parecia um esforço. Seus pensamentos eram, às vezes, incoerentes, parecendo que em pura abstração revivia o acidente. Finalmente compreendeu que tinha de continuar com sua vida e seu trabalho. Estava ansioso por uma palavra amiga ou um dito que desanuviasse a preocupação que o consumia. Na sua confusa aflição, deu um passo para a definitiva solução de sua angústia.
sendo católico, iria se confessar no sábado, contaria tudo ao vigário e pediria humildemente que Deus o perdoasse. Padre, perdoa-me porque pequei. Atropelei uma mulher e não parei para lhe prestar socorro, e agora minha consciência me acusa de quem sabe havê-la matado. Com a confissão esperava ele que sua consciência o deixasse em paz, mas não foi o que aconteceu. Sistematicamente acordava de madrugada coberto de suor, sem falar que de vez em quando sonhava com o ocorrido. Tinha que, de algum jeito, fazer com que sua consciência o deixasse em paz. Resolveu assumir o malfeito e foi se denunciar à polícia. Registrou o boletim de ocorrência e foi falar com o delegado. Após contar nos mínimos detalhes tudo o que havia acontecido, o delegado lhe disse: "Pois bem, senhor Alcântara, vou proceder à diligência para verificar quem foi a vítima e apurar o que lhe aconteceu. Enquanto isso, não sai da cidade." 15 dias depois, Mariotti Alcântara foi chamado à delegacia de polícia. "Sente-se, senhor Mariotti", disse-lhe o delegado. "O senhor toma algum remédio para o sistema nervoso?" "Não, senhor." "Por que a pergunta?" "Acontece que o senhor certamente está tendo alucinações. A diligência feita no local e nas proximidades concluíram que não houve nenhum atropelamento naquele lugar nos últimos 5 anos." "Senhor, sabe que pode ser indiciado por falsa declaração de culpa, fazendo o Estado gastar em diligência de um fato que não aconteceu." "Não é possível, senhor delegado. Eu tenho a mais absoluta certeza de que tudo aconteceu como havia lhe contado." "Tem certeza de que o senhor não imaginou simplesmente o acontecimento, sem que ele tenha acontecido realmente?" "Não, senhor delegado, eu tenho a mais absoluta certeza de que tudo aconteceu como lhe contei." Retornando à sua casa, parecia que sua consciência o havia deixado em paz, sentia-se mais leve, como quem havia tirado um peso enorme dos ombros. Os meses se passaram e ele teve de viajar a Flores da Cunha, e mais uma vez estava atrasado. Desta feita levaria mais de 1h30 de Montenegro ao seu destino, por isso resolveu pegar o atalho de estrada de chão. Quando se aproximava do local fatídico, em que havia atropelado a senhora, instintivamente diminuiu a marcha e quando fez a curva, lá estava a senhora atravessando a estrada. Freou o carro o máximo que pôde e este parou a menos de 1 metro da senhora. Desceu e foi ter com a idosa, perguntou se ela estava bem. Acompanhou-a até sua casa, que ficava ali próximo. Enquanto caminhavam, perguntou se há uns 7 meses aproximadamente, havia tido ali um atropelamento, naquele mesmo lugar. A velha respondeu-lhe que nunca alguém tinha sido atropelado naquele lugar, ela seria a primeira se não tivesse parado o carro. Mariotti Alcântara, pensou, tive uma nova oportunidade, por isso nunca mais viajarei em velocidade não recomendada e nunca mais terei pressa quando estiver dirigindo. Explicação de origem. Caro leitor, você já ouviu falar em abstração? Vamos tentar explicar, abstrair e levar o nosso pensamento a um evento que poderia ter acontecido, mas que na verdade não aconteceu. Por exemplo, você está viajando de carro e em dado momento há um quase acidente. Você fica em estado de choque com o acontecido. Nesse momento, seu cérebro forma em sua imaginação os acontecimentos que poderiam ter acontecido. Então você vê a cena como ela deveria ter acontecido. Isso já aconteceu comigo por diversas vezes. O que me levou a escrever este conto? Na verdade, nosso personagem, no momento do suposto acidente, teve uma abstração tão real que lhe pareceu ser tudo verdadeiro, o que lhe serviu em uma próxima vez para ter o cuidado necessário para evitar o acidente, ou seja, dirigir adequadamente. 2. A mão. Era o primeiro dia de aula na universidade. Ele chegou à sala de aula, era alto e magro, um começo de calva, barba rapada, ar circunspecto. Suas maneiras eram frias, modestas e corteses, a fisionomia um pouco triste. Um observador atento podia adivinhar que por trás daquela impassibilidade aparente ou contraída havia um ser enigmático. Os alunos se aglomeravam na sala. Tirou o paletó e o colocou sobre a classe. Retirou a pasta que carregava a tiracolo, e a colocou sobre o casaco que havia colocado sobre a mesa.
Saiu e foi ao bar tomar um refrigerante, pois ainda era cedo e o mestre não havia chegado. Ao retornar à sala de aula, viu que a pasta não mais estava sobre a mesa. Pegou o casco e o vestiu. Olhou para o lado e viu 2 alunos e uma aluna, que cochichavam e olhavam para ele. O que estava no centro da classe, um homem aparentando seus 20 e poucos anos, nariz longo, fino e agressivo, 2 olhos castanhos e brilhantes, muito aproximados sob espessas sobrancelhas, boca de lábios finos, faces exibindo uma barbicha rala de cor de fogo com fios de mais de 2 centímetros, tudo nele indica um caráter agressivo e de poucos escrúpulos. Abaixou-se com os pés, movimentou alguma coisa, ou cutucou o colega do lado. A aluna que estava à direita da classe olhou para ele e sorriu, exibindo um grande piercing no lado direito do lábio inferior. O que estava à direita, um mulato claro, de olhos negros com a noite sem luar, levantou e quando ia saindo foi impedido pelo dono da pasta desaparecida, que lhe disse: "Espere, você tem de saber de uma coisa muito importante, eles vocês 3, devem prestar atenção no que vou falar, pois o farei uma única vez. A pasta que coloquei sobre esta mesa e que desapareceu, pertence a Mohammed Alaika, vizir de um clã iraniano. Se ele não a recebê-la até amanhã às 9 horas, serei obrigado a dizer-lhe que a pasta foi roubada e que vocês sabem informar quem a roubou, uma vez que estavam aqui quando ela desapareceu." O barbicha, que ocupava a parte central da classe, disse: "E o que é que eu tenho com isso?" "Talvez nada", disse o homem da pasta, "há apenas que para ladrões, o vizir manda cortar a mão esquerda. É um processo simples, a mão do ladrão é colocada sobre uma pedra e com um golpe de facão é decepada." Eles dobraram a risada, o barbicha chegou a esfregar a barriga de tanto rir. Nisso o mestre adentrou na sala, colocou seus pertences sobre a mesa e disse: "Hoje falaremos sobre..." Após a aula o homem da pasta saiu, sem nada dizer. Os 3 suspeitos o seguiram até que ele pegou um táxi e sumiu. O barbicha, o líder do pequeno grupo, disse: "De onde saiu esse cara? Nunca o vi antes, será que é um novo aluno?" O negro disse: "Vamos abrir a pasta e ver o que ela contém. Esperem aqui que vou pegá-la no banheiro." Logo o negro voltou trazendo a pasta. "Vamos ao bar ali na esquina e lá abriremos a pasta, aposto que está cheia de dólares", disse o homem de barbicha. A mulher, referindo-se à pasta, disse: "Devemos estabelecer como será a divisão de tudo que estiver dentro dela. Acho que devemos repartir em 3 partes iguais, o que acham?" "Não concordo", disse o barbicha, "eu tive a ideia de roubá-la e esconde-la no banheiro, portanto devo receber no mínimo a metade do seu conteúdo." "Eu fiz o trabalho braçal de levá-la, esconde-la e depois buscá-la, eu tenho de receber a metade de seu conteúdo", disse o negro. "Sem haver um consenso não podemos abrir a pasta", disse a mulher. "Eu acho que devemos repartir em 3 partes iguais." "Eu não abro mão da metade do seu conteúdo", disse o barbicha. "Eu também não abro mão da metade de tudo que tiver dentro dela", disse o negro. Os 2 começam uma discussão que termina em agressões físicas, até que o barbicha pega a pasta e a levanta para atingir o negro, este escapa e a pasta bate violentamente na mesa de pedra e se abre. Em seu interior havia uma mão seca que fora cortada com um facão. 3. Vazio. O silêncio não é quieto, é barulhento. É um rugido ensurdecedor. Eu já experimentei o sossego antes, eu sempre inicio o meu trabalho às 04h00 minutes, e eu costumava achar que o silêncio é o barulho que sai dos postes de eletricidade enquanto eu caminho, alguns pássaros cantando, cachorros ou raposas uivando longe dali, o vento quente delicado e mais 1 milhão de coisas que você não consegue notar. Silêncio não é nenhuma dessas coisas, silêncio é a falta até mesmo dos barulhos mais minimizados, e o silêncio precisa ser notado. Eu estava indo até meu escritório quando o senti. Era uma manhã fresca, então eu decidi não usar casaco, logo pude sentir o frio envolvendo meu tronco calmamente.
Abracei meus próprios braços enquanto eu caminhava. Eu não estava atrasado ou distante demais de casa. Eu poderia facilmente ter retornado para pegar o meu casaco, ou uma jaqueta, mas eu sentia como se não devesse. Não sabia o motivo disso, mas continuei apenas caminhando e encarando a rua, um pé na frente do outro. Estava escuro, mas não certo. Sem barulho vindo dos postes de energia ou qualquer janela, e carros não passavam perto de mim, nada além do lento e assustador brilho da manhã. Depois de 15 minutos caminhando, me encontrei no final da rua. Eu podia ver o prédio em que eu trabalhava, meu destino naquela manhã, mas o lobby estava vazio e escuro. Pensei que talvez pudesse ter sido uma queda de energia e voltei a caminhar na direção dele rapidamente. Enquanto eu andava, meus passos pareciam ficar cada vez mais altos, ecoando de forma irritante, deixando um rastro de barulho atrás de mim. Senti meu coração bater mais forte, como se acompanhasse o som dos meus pés, o ar ficando cada vez mais frio, e antes que eu pudesse notar, estava correndo. Alcancei as portas de vidro, mas elas não se abriram automaticamente, fazendo com que eu tivesse que procurar pelo meu cartão, e assim que o senti pressionado contra minha perna, em um dos meus bolsos, o tirei de lá. Passei o objeto pelo mecanismo, mas nada além de um simples clique aconteceu. Decidi correr o cartão novamente pelo mecanismo e, frustrado pela falta de resposta, acabei repetindo o movimento mais vezes do que eu poderia contar. Claro que não vai funcionar. E eu não queria ficar lá parado sozinho, o horário não me era favorável. Apoiei-me no vidro e tentei enxergar através dele, correndo meus olhos por toda a extensão do local, mas não havia ninguém lá, nem mesmo um zelador ou um guarda. Demorei em me convencer de que o prédio estava vazio e encarei o lobby escuro por mais alguns segundos, mas não havia nada. Nenhum som. Sentei-me ao chão observando enquanto o sol ficava cada vez mais forte. O dia me trouxe um alívio instantâneo, era mais quente, pelo menos, e o fato de que eu conseguia enxergar a estrada quase toda de onde eu me localizava fez-me sentir um pouco melhor. Mas as sombras rígidas se moviam no chão de forma assustadora e os prédios ainda pareciam vazios demais. O céu estava completamente azul, e durante todo o tempo que eu fiquei sentado ali, provavelmente por uma hora, só pude ver uma única aeronave, que de longe parecia apenas uma nuvem solitária. Não havia carros nas ruas. Os prédios estavam vazios. Depois de mais algum tempo me coloquei de pé e decidi voltar para casa. Exposta à luz do sol, a cidade parecia mais deserta do que antes, as estradas pareciam se esticar infinitamente, os prédios pareciam apenas borrões gigantes. Eu nunca havia feito esse trajeto durante o dia. Sempre chegando tão cedo e indo embora tão tarde. Tudo estava estranho, tudo era cinza, eu nunca havia notado antes, mas o mundo todo é cinza. O silêncio sempre esteve atrás de mim. A jornada levou mais tempo do que o normal, ou talvez o silêncio e a calma pairando em todo o caminho fez o trajeto parecer maior. Estremeci quando alcancei meu prédio, abri a porta e caminhei preguiçosamente pelos degraus, os mesmos degraus que eu uso todos os dias, mas até isso parecia diferente. O barulho das luzes quase estragadas do corredor, barulho de TV ecoando pelas paredes, vozes abafadas de parentes discutindo em outros apartamentos, e eu sentia falta daquilo. Alcancei minha porta e me apoiei nela, no intuito de procurar pelas minhas chaves, mas ela se abriu rapidamente e eu senti meu coração parar. Entrei no apartamento devagar e lá dentro eu parecia sentir mais frio do que fora. Olhei para todos os lados, mas nada estava fora do lugar, então eu caminhei até alcançar a sala. Minha TV, meu PS3 e meu notebook ainda estavam ali e eu respirei aliviado, dando a volta e indo até o meu quarto. A porta estava quase fechada, mas assim que eu a empurrei, a luz do dia invadiu o cômodo e a coisa que lá estava, se moveu. Magro e com os olhos brancos, se virou para onde a luz entrava. Parecia assustado por um momento e eu decidi correr em direção dele, medo sendo subitamente substituído por raiva, mas por mais rápido que eu tenha tentado alcançá-lo, a única coisa que pude ver foi um vulto vermelho passando pela minha janela. Aproximei-me da janela e encarei a rua, conseguindo ver o que parecia um homem nu e sujo entrando em um dos becos próximos dali.
Pisquei, tentando focar no meu próprio quarto. Novamente, nada ali parecia fora do lugar e por até mesmo uma fração de segundo eu tentei me convencer de que não precisava me preocupar. Foi aí que eu vi as pegadas. Sangue, desde a janela e no chão do quarto até a janela novamente. Pegadas grosseiras, vermelhas e feias pairavam ali, meu estômago embrulhou de vez e a única coisa que eu pude fazer naquele momento foi sair de lá. Voltei para a sala fechando todas as portas atrás de mim e não retornei para o meu quarto. Entrei no meu closet, peguei um taco de beisebol que eu não usava desde os 12 anos de idade e sentei-me em uma cadeira. Eu podia sentir o suor escorrendo pela minha testa, e minha cabeça coçava de forma irritante. Cada vez que eu coçava, ficava pior, mas minha respiração e meu batimento cardíaco pelo menos haviam voltado ao normal enquanto eu caminhava pela casa. Senti fome, mas como sempre minha cozinha estava vazia. Eu sempre faço minhas refeições no trabalho ou no restaurante mais próximo, mas naquele dia isso estaria fora de cogitação, e a fome ainda prevalecia. Então, eu decidi sair. A escadaria estava vazia, mas o clima parecia pior e mais frio. Eu andava como se estivesse me escondendo de alguém e não podia evitar o impulso de procurar por pessoas a cada degrau que eu descia. Quando finalmente alcancei a rua, senti meus braços coçando novamente, mas ignorei aquilo e fui em direção ao mercado mais próximo dali, até alcançar o beco que o invasor havia usado para fugir. Havia algumas pegadas ali, mas nada comparado com as que repousavam no meu quarto. Continuei caminhando e observando o chão, mas assim que tirei meus olhos do asfalto, eu o vi. Ele estava parado na estrada ao final do beco, a apenas alguns metros de distância de mim. Meus dedos se fecharam fortemente ao redor do bastão. Pensei ter visto algo no canto dos olhos, atrás de mim dessa vez. Havia mais de um ali, o que me fez desistir de persegui-lo. Eles não viriam atrás de mim. Corri até parar em frente ao mercado. Estava fechado, claro, mas eu bati o bastão contra o vidro da porta sem pensar duas vezes e entrei ali, indo em direção à comida. Eu sentia tanta fome que não podia esperar mais. Abri um saco de Doritos e dentro dele se localizava uma poeira branca e fina. Joguei o saco fora e abri outro, a mesma coisa estava dentro. Fui em direção a chocolates, bolos e biscoitos, mas todos estavam iguais. Nada além de poeira. Meu estômago parecia ter vida própria de tanta fome e eu deitei no chão, rolando de um lado para o outro enquanto uma tosse doentia tomava conta dos meus pulmões. Tudo parecia girar. Que merda estava acontecendo? Onde estava todo mundo? Tossi até sentir o gosto de sangue na minha boca. Minha pele coçava freneticamente e nem se eu tentasse ignorar aquilo adiantaria. Tentei me controlar, sentando-me no chão e encarando nada enquanto minha respiração se normalizava mais uma vez, até ouvir nada além do silêncio. O silêncio, e então, um arranhão. Eu parei incrédulo. Aquele era o primeiro som que eu escutava no dia, quero dizer, que não havia sido feito por mim. Arrastei-me até o barulho, estava vindo do outro lado da loja, mas eu tentei ser o mais silencioso possível. Aproximando-me de uma das prateleiras tentei ver quem ou o que estava ali, e pegadas vermelhas ocuparam a minha visão. De repente o barulho parou e eu olhei para cima, acompanhando o som de respiração que pairava ali, levantando-me rapidamente e apontando meu bastão para qualquer direção. Um deles correu pela porta e eu corri atrás dele. Consegui vê-lo quase que perfeitamente enquanto ele caminhava até o outro lado da rua. Eles não eram humanos. O corpo era o mesmo, mas não havia pele. Apenas músculo e sangue, sangue em todo lugar, escorrendo pelos dedos, melando o chão. A figura havia parado ali, do outro lado e continuava a me encarar. Eu podia ver os olhos, redondos demais devido à falta de pele, não havia cílios, ou pálpebras. Dei um passo à frente e a coisa deu um passo para trás, balançando sua cabeça. Dei outro passo e a coisa virou e saiu correndo rapidamente. Corri até onde o havia visto, mas ele não estava mais ali. Eu sentei no chão. O sol estava bem acima de mim. Não sei por quanto tempo sentei ali, mas nada se moveu.
O sol continuava vívido no céu e as sombras corriam harmoniosamente no asfalto. Continuei coçando meus braços, nem pude notar quando eles começaram a sangrar. Enquanto isso o dia passava e o clima só piorava, mas eu não queria me mover. Estremeci por causa do frio e encarei a rua ao meu lado. Lá, as figuras estavam paradas e pareciam me encarar por muito tempo. Meu coração se desgovernou novamente e eu tentei me sentar de forma mais ameaçadora, ainda me coçando, meu pulso dessa vez, e eles não se moviam, nada se movia, estava frio, mas eu suava muito, meu corpo inteiro coçava, e partes das minhas roupas estavam vermelhas por causa do sangue. Quando eu olhei para o lado novamente, percebi que apesar de todos estarem ali, apenas um deles caminhavam até minha direção. Enquanto ele se aproximava, eu podia vê-lo melhor, era idêntico ao outro, apenas músculo e sangue, como se fosse uma ilustração tirada de um livro de biologia. Parou bruscamente e me encarou, assim como o outro havia me encarado anteriormente. Eu estava assustado demais para me mover, eu estava com frio e me coçando mais do que nunca. Eu nem notei que já estava quase que completamente nu, apenas continuei me coçando. Quando a coceira parasse, talvez eu pudesse me mover novamente. Talvez eles me deixassem em paz. Eu praticamente arrancava pedaços de mim mesmo naquele momento, mas a dor era boa. Fez com que eu me sentisse livre.